EADBR, sua experiência de aprendizagem. Olá, estudante, seja bem-vindo. Você sabe por que o hábito de ler é importante? Ler ajuda a desenvolver a imaginação, potencializa a interpretação de fatos, estimula a memória e o raciocínio, desenvolve a capacidade de argumentação e fundamenta o saber. Para conversarmos sobre o tema, convidamos a Mariana Primão Fernandes, formada em Pedagogia e com especializações em aperfeiçoamento para professores, aperfeiçoamento em ensino e aprendizagem da matemática em séries iniciais, psicomotricidade e pedagogia no movimento na infância. Pensar no hábito de leitura vem na minha cabeça, primeiramente, que é o exercício diário que precisamos refletir e nos policiar. Estamos conseguindo estipular momentos de leitura com prazer. A leitura deve sim ter uma presença constante na vida da pessoa, considerando ainda que o hábito adquirido não se nasce com ele. Por isso, é fundamental o incentivo à leitura para que o hábito de leitura seja construído pela criança, jovem ou adulto. O desenvolvimento da atenção, da memória e do vocabulário são apenas alguns dos benefícios trazidos pelo hábito da leitura. Segundo a doutora Filomena Gomes, professora da Faculdade de Medicina da USP e pediatra do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, essa prática deve ser incentivada diariamente desde a tenridade. A professora explica como a leitura melhora a relação das crianças com seus pais e responsáveis, ou como o hábito pode ser desenvolvido na era digital, com a ajuda de campanhas de incentivos. Outro detalhe fundamental para incentivar o hábito da leitura é facilitar o acesso aos livros. Para isso, é necessário tirar as publicações infantis das caixas ou do alto das prateleiras e deixá-las em locais visíveis, ao alcance dos pequenos. Mantenha os títulos à vista na sua casa e em ambientes que a família passe mais tempo ali. Assim, fica fácil para você e seus filhos lembrarem dos livros. A formação de crianças leitoras começa muito cedo, sendo a família a primeira instituição a promover e a colaborar nessa formação. Alguns estudos põem em evidência o papel desempenhado pela família da criança na formação do gosto pela leitura e de hábitos de leitura. É preciso considerar que muitas comunidades e escolas são desprovidas destes recursos, porém, onde não há provimentos, pode-se realizar de forma criadora uma ponte entre as crianças e a leitura. E onde não há livros, deve-se utilizar a criatividade. Podem ser feitas narrações, contos, declamações. Pesquisadores e literários afirmam que se deve ler para crianças não apenas livros infantis. Ler é um conjunto de habilidades, comportamentos que se estendem desde simplesmente decodificar sílabas ou palavras até ler grandes clássicos literários. A criança lê do seu jeito, muito antes da alfabetização, folheando e olhando figuras, ainda que não decodifique palavras e frases escritas. Ela aprende observando o gesto de leitura de outros, professores, pais ou outras crianças. O processo de aprendizagem começa com a percepção da existência de coisas que servem para ser lidas e de sinais gráficos. A Magda Soares, do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas, esse aprendizado chama-se letramento. O convívio da criança desde muito pequena com a literatura, o livro, a revista, com as práticas de leituras e de escrita. Não basta ter acesso aos materiais, as crianças devem ser envolvidas em práticas para aprender a usá-los. Roda de leitura, contação de história, leitura de livros, sistema de malas de leitura, de casinhas, de cantinhos, mostras literárias, brincadeiras com livros. Segundo estudos, a criança pode não saber ainda ler e escrever, mas ela já produz textos, porque ela fala, ela pensa, ela se expressa. A leitura pode nos auxiliar em muitos aspectos da vida, sabiam? Além de ser uma ótima opção de lazer, contribui para que o senso crítico e a comunicação sejam aprimorados, ampliando ainda o vocabulário e exercitando a imaginação e a criatividade. Portanto, atitudes positivas para criar o hábito de leitura, um momento agradável, seja você criança, jovem ou adulto. São eles: procurar elementos na leitura que te motivem
interessem. Colocar a leitura na sua rotina diária, semanal ou mensal. Estipular uma meta de leitura como ler uma página por dia. Dedicar-se a um livro de cada vez. Procurar espaços que sejam confortáveis para fazer uma boa leitura. Priorizar a qualidade da leitura e não a quantidade. Doar livros. Não deixem as histórias morrerem nas suas prateleiras. Leia a história para outras pessoas, crianças. Aliem a tecnologia aos livros. Concluo dizendo que ninguém nasce sabendo ler. Aprende-se a ler. À medida que se vive. Se ler livros geralmente se aprende na escola, ou não, outras leituras se aprendem aí na chamada escola da vida. Ler é aproximar-se do imaginário, é ter a curiosidade saciada, é descortinar um mundo repleto de conflitos e vitórias. Como entre tais coisas e tais outros incluem-se também livros e leitores. Fecha-se o círculo. Lê-se para entender o mundo, para viver melhor. Espero que com essas informações podemos criar ao nosso redor mais crianças, jovens e adultos leitores. E você, estudante, quer saber mais? Se você é um aluno de graduação, acesse em sua disciplina o Pratique e Compartilhe. Caso seja aluno de pós-graduação, acesse sua disciplina o Fórum Café, Bate-Papo e Network e construa o conhecimento.